Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre um tema sensível, mas de extrema importância: o direito da vítima de violência doméstica de recorrer quando medidas protetivas são negadas ou revogadas pela Justiça. Você sabia que até pouco tempo algumas decisões judiciais negavam à vítima o direito de questionar essas decisões e que esse entendimento estava baseado numa leitura restrita do Código de Processo Penal? Esse cenário mudou com uma decisão recente da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça. Por unanimidade, os ministros entenderam que a mulher tem legitimidade para recorrer e defender diretamente os próprios direitos, inclusive o de proteção à integridade física. Mas o que isso significa? Quais os impactos dessa decisão e como isso fortalece a aplicação da Lei Maria da Penha? Para responder essas e outras perguntas, eu converso agora com o promotor de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, Raoni Maciel. Seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Olá, tudo bem, Tiago? Doutor Raoni, começa explicando para a gente aí qual é o impacto prático da decisão do STJ para as vítimas de violência doméstica em todo o país? Tiago, a medida protetiva ela é um instrumento muito importante dentro do contexto da violência doméstica. Muitas vezes a vítima de violência doméstica ela nem está tão interessada na persecução penal do agressor. Ela está, sobretudo, interessada em ser protegida de novas violências. E esse instrumento, a medida protetiva, é um instrumento muito forte e eficaz para poder garantir à vítima essa proteção. Então, eu entendo que essa decisão do STJ, ela amplia de forma bastante importante o instrumento de proteção da vítima dentro desse contexto de violência doméstica, justamente porque atribui a ela uma legitimidade de discutir perante o Poder Judiciário a decisão que revogou, que não deferiu, a bem da verdade, é satisfativa, quando o interesse da vítima é exclusivamente ser protegida, né? Inclusive, eu penso que é dentro desse contexto mesmo que os ministros reavaliaram a posição que havia predominante, né, de encarar essa atividade da vítima como interessada na medida protetiva, sendo como mero auxiliar da persecução penal. É onde fala-se, né, que parece que a vítima deixa de ser somente um objeto e passa a ser um sujeito de direito. Ok. E por que o artigo 271 do Código de Processo Penal vinha sendo interpretado aí como um obstáculo à legitimidade recursal da vítima? Pois então, Tiago, é justamente essa questão, né? Esse artigo trata do auxiliar da acusação, né, do assistente de acusação. E o assistente de acusação, de fato, ele tem poderes limitados, porque daí nesse papel de assistente de acusação, ele não pode ir além do que o titular da ação penal está indo. Ou seja, se o Ministério Público pede a absolvição, o juiz absolve, o assistente de acusação não tem legitimidade para recorrer dessa decisão, porque a ação penal é pública, né? Ela não está vinculada ao interesse da vítima. Agora, o STJ parece ter feito uma distinção importante, justamente porque quando se trata da medida protetiva, a medida protetiva ela não está mais vinculada à ação penal. Percebeu-se que a medida protetiva, no mais das vezes, ela é justamente o interesse único da vítima. De maneira que hoje já se aceita que existe uma medida protetiva independente da ação penal, independente mesmo do inquérito. Pode ser que o inquérito seja encerrado, pode ser que a ação penal tenha chegado ao seu fim, mas a medida protetiva continue vigente, porque ela é satisfativa do interesse da vítima de ser protegida. Não teria por que, então, a vítima não ter legitimidade para recorrer da decisão que revogou a medida protetiva ou que tornou ela, indeferiu o pedido. Eu acho que é bastante coerente a decisão do STJ. Inclusive, Tiago, se você me permite, eu acho que ela é uma decisão que ultrapassa até o âmbito exclusivo da violência doméstica, da Lei Maria da Penha, porque entra dentro de uma série de legislações que têm sido promulgadas nos últimos 5, 6 anos, que passam a ter um cuidado maior com a vítima dentro do processo penal, não só com a vítima
de violência doméstica, mas as outras vítimas também têm passado por medidas legislativas e por decisões judiciais em que o papel dela deixa de ser esse papel de mero objeto e passa a ser um papel de sujeito ativo dentro do processo penal. Eu vou citar aqui de cabeça para você a Lei Mariana Ferrer, né, que é de 2021, que passou a defender muitos dos direitos da vítima dentro do processo penal. O próprio pacote anticrime, ele traz mecanismos de as vítimas recorrerem da decisão do Ministério Público de arquivamento do inquérito perante os órgãos do Ministério Público. E um pouco mais antiga, a Lei de Depoimento Especial, essa voltada justamente para crianças e adolescentes, mas também muito importante, em que o interesse subjetivo da vítima é colocado, inclusive, acima do interesse estatal de punição. Então, eu acho que existe um lento, mas muito importante processo de modificação do status da vítima dentro do processo penal brasileiro. Como que a Lei Maria da Penha dialoga aí com o Código de Processo Penal nesse contexto? Há um conflito ou uma complementariedade aí? Não há conflito porque a Lei Maria da Penha é lei especial, então ela vai prevalecer naquilo que ela trata especialmente. É daí a decisão dos ministros da STJ de dizer, não, a vítima que quando ela está tratando de medida protetiva, ela não tem os poderes dela restritos pelos poderes do assistente de acusação, porque a gente está tratando de um procedimento especial, esse procedimento de medida protetiva, então vai valer a Lei Maria da Penha ao invés da restrição estabelecida pelo Código de Processo Penal. Ok, doutor Raoni, e essa decisão do STJ, ela abre caminho para outras interpretações mais amplas em favor da vítima aí no processo penal? Eu acho que é mais um passo num caminho que já está sendo percorrido, em que a vítima deixa de ser esse objeto de direito, mero instrumento de prova. Nós aprendemos na escola, inclusive, que a vítima ela sofre uma alienação, né, no processo penal, e uma alienação que fez parte da evolução do processo penal. Era importante estabelecer, num primeiro momento, essa alienação da vítima, mas eu acho que hoje a gente já tem uma maturidade para trazer a vítima para a centralidade da ação penal como sujeito de direito. Então, eu não diria que é uma decisão que abre caminho, mas é uma decisão que já está percorrendo um caminho de tratar a vítima, não só a vítima de violência doméstica, embora ela seja, né, essa vítima que a gente tem que ter um cuidado todo especial, mas as vítimas, em geral, dos crimes que são cometidos como sujeitos de direito. E que medidas protetivas podem ser solicitadas e revistas, mesmo sem inquérito ou processo penal em andamento? Como que se justifica isso juridicamente? Está bem consolidado, todas as medidas protetivas, elas podem ser solicitadas pela vítima, independente da existência de processo e de inquérito, independente da continuidade do inquérito, da continuidade do processo. Então, afastamento do agressor, distanciamento, proibição de contato, tudo isso está bem consolidado de que é um direito subjetivo da vítima de proteção que não está vinculado à persecução penal do agressor dela. E aqui no Distrito Federal, em especial, nós temos mecanismos muito interessantes de proteção usando tecnologia. Eu, inclusive, sou um grande entusiasta desse instrumento da medida protetiva, usando tornozeleira, usando dispositivo de pânico. É realmente uma forma muito importante de empoderar a vítima e proteger ela em momentos críticos, em que ela se sente insegura e ela precisa do poder estatal protegendo ela. Ela vai poder procurar o Ministério Público, procurar a polícia e fazer esse pedido, e pedido, se for juridicamente coerente, vai ser deferido independente de investigação ou ação penal. Para a gente fechar essa nossa conversa aqui, doutor Raoni, quais são os riscos de se negar a legitimidade recursal à vítima em casos de violência doméstica? Tiago, a vítima ela é quem mais tem conhecimento da situação dela, né? Os profissionais de direito eles têm um instrumento técnico para analisar a situação, mas o conhecimento profundo de qual é o contexto que a vítima está passando é ela que tem. Então, a voz dela tem que ser ouvida. Mesmo que os profissionais discordem dela, pelos motivos técnicos, a voz dela tem que ser ouvida, ela tem que ter direito de expor as razões dela.
E o recurso nada mais é do que uma forma de ter sua voz ouvida, né? O recurso é uma forma da vítima ponderar diante de uma decisão que alguns elementos podem ter sido deixados de lado, podem não ter sido devidamente analisados e apresentar as razões dela para uma outra instância. Eu acho muito importante que a vítima tenha direito, principalmente dentro desse contexto de medida protetiva, de discutir a decisão perante o segunda instância, e o recurso é isso. Ok, doutor Raoni Maciel, muito obrigado por essa participação aqui no STJ no seu dia. Perfeito, Thiago. Eu agradeço a oportunidade de conversar com a Rádio STJ e com os ouvintes. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. O STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia, pela Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.